Oi, gente. E aí? Passaram bem a semana? Estão ansiosos pela parte 2 do livro Poder do Hábito? Os hábitos das organizações bem-sucedidas? Bom, antes de começar, para quem não me conhece, sou Rosângela Carvalho, sou professora. O objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E nós chegamos ao capítulo 4. Os hábitos angulares ou a balada de Paul O'Neill? Nós vamos falar das empresas, mas a gente não pode esquecer que as empresas são feitas de pessoas. Então, nosso personagem principal deste capítulo se chama Paul O'Neill. Paul O'Neill assumiu a direção executiva da empresa Alcoa, uma grande corporação de fundição de alumínio, no ano de 1987. Essa empresa já havia sido fundada um século antes, então ela já era multinacional e estava no mercado há muito tempo, só que estava tendo dificuldades de acompanhar as mudanças, né, as novas tecnologias. Então ele assumiu a direção dessa empresa com a responsabilidade de mudar. E ele pensou em algumas coisas. Então, no seu discurso de apresentação, ele falou que o seu propósito maior era diminuir os números de acidentes de trabalho, tornar a empresa Alcoa a mais segura dos Estados Unidos. Vou ler 2 trechinhos para vocês entenderem um pouquinho como foi o pensamento do O'Neill ao assumir a direção executiva dessa empresa. Lembrando que o livro está sempre aqui comigo, O Poder do Hábito, e eu vou ler para vocês. Eu sabia que precisava transformar a Alcoa, O'Neill me disse. Mas você não pode mandar as pessoas mudarem. Não é assim que o cérebro funciona. Por isso, decidi que era melhor começar enfocando uma única coisa. Se eu pudesse começar desmanchando os hábitos relacionados a uma única coisa, isso se alastraria por toda a empresa. Então, ele pensou no básico, ele me disse. Todos merecem sair do trabalho tão ilesos quanto chegaram, certo? Ninguém deveria ter medo de morrer sustentando a família. Foi nisso que eu decidi me focar, em mudar os hábitos de segurança de todo o mundo. Então, O'Neill pensou em focar nos hábitos de segurança, tornar a empresa mais segura. Só que no momento que ele trabalhou com essas mudanças, ele tornou a empresa mais segura, mais produtiva, os funcionários se sentiram valorizados, então eles trabalhavam melhor. Desculpa. Pois eles sabiam que eles estavam numa empresa que se preocupava com as pessoas. Então ele até num dos discursos no decorrer do tempo que ele ficou na direção, ele falou assim, eu gostaria que vocês pensassem que nós não estamos trabalhando com segurança e produzindo melhor. Nós estamos salvando vidas. Então a empresa durante a sua gestão, ela cresceu, ela quintuplicou a sua produção, o seu valor, foi duplicado o valor das suas ações, cresceu demais e ele teve um grande sucesso. Mas ele, antes disso, ele já tinha uma visão, assim, ele tinha um desejo de fazer a diferença. Ele trabalhava para o governo, ele trabalhava na área de orçamento e ele descobriu o loop do hábito. Vamos relembrar o loop do hábito? Deixa, rotina, recompensa, né? E ele viu isso na construção de hospitais. Vocês acreditam, gente? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, existia uma verba para construir hospitais comunitários. Então, eles liberavam essa verba, construíam hospitais, um político inaugurava. Tinha o loop do hábito aí. Verba, construção de hospital, um político inaugurando a obra. Vocês acham isso coincidência? Já viram isso em algum lugar? Típico, né, gente? Só que o que acontece? Já não tinha mais a necessidade de tantos hospitais. Então ele começou a trabalhar na mudança nesse sentido. Ele entendeu ali o loop do hábito e via que o próprio governo não sabia por que eles só construíam hospitais. Um outro momento também da sua carreira, ele foi procurar entender qual era a causa do grande índice de mortalidade infantil. E vocês não vão nem acreditar onde ele chegou para descobrir essa causa. Ele via lá que tinha o alto índice de mortalidade infantil porque as mães dos bebês tinham uma desnutrição, elas não se alimentavam bem. Aí ele foi
pesquisar por que elas não se alimentavam bem, aí descobriram que elas não tinham aprendido a se alimentar bem na escola, não fazia parte das aulas de biologia e alimentação saudável. Aí foi procurar na formação dos professores. Os professores também não aprendiam isso durante a faculdade, de como orientar para uma alimentação saudável. Então ele mudou o conteúdo, a grade curricular da formação dos professores para trazer a alimentação saudável dentro disso. Então, olha só a raiz do problema que ele foi achar para melhorar uma questão de mortalidade infantil. Então, Paul O'Neill, ele pensava não no sintoma, ele sempre pensava na causa. Então, quando ele propôs que a empresa se tornasse uma empresa segura, ele pensou na causa dos problemas. Era uma empresa que tinha alguns acidentes, né? Porque quando você trabalha com fundição de alumínio, se trabalha em altos graus de temperatura. Então, tinha um grau de periculosidade trabalhar naquela empresa, realmente um grau de risco. Então, quando ele transformou ela na empresa mais segura, ele melhorou a qualidade de vida dos funcionários, que melhoraram a produção, que melhoraram a validade, o valor da empresa. Então, como diz os hábitos angulares, né, uma coisa vai puxando a outra. Outro personagem que também aparece neste capítulo é Michael Phelps. Vocês já ouviram falar de Michael Phelps? Michael Phelps é simplesmente o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Ele é um nadador. A sua grande Olimpíada foi a de 2008, em Pequim, onde ele ganhou 8 medalhas individuais. Ele é um recordista. E nesse capítulo eles descrevem, desculpa, gente, como no início, o seu primeiro técnico, como ele trabalhou com a concentração de Michael Phelps. Quais foram as coisas que ele fez para ele se tornar essa máquina de nadar? Então, ele logo viu o talento de Phelps, porque ele tinha uma envergadura muito grande, e ele começou a nadar aos 7 anos de idade, porque, segundo a família, ele era bastante agitado, tinha muita energia, então colocaram ele na natação para ele gastar um pouco daquela energia. E logo o seu técnico descobriu, mas ele era muito ansioso, lembra, gente? Ansioso. E aí ele foi descobrindo algumas coisas que tornavam ele mais calmo. E uma das coisas que o tornava calmo era uma técnica de relaxamento. Então ele deu uma fita para o Michael Phelps, ainda jovenzinho lá, para que ele ouvisse como que fazia para relaxar o corpo. Então tensionava a mão, solta a mão, tensiona a mão, solta a mão. E isso a gente faz no corpo todo. É um tipo de meditação, eu já fiz, já pratiquei, que eles chamam de relaxamento profundo e que você faz um scanner corporal, você relaxa o corpo todo. E o Michael Phelps fazia isso e fazia um outro exercício que é chamado de visualização mental. Toda noite ele pensava em como ele ia nadar e toda manhã era uma recomendação do técnico dele. Ele falava assim, não esqueça de assistir a fita. Mas a fita que ele assistia era uma fita que existia na mente dele. Ele pensava em como seria a prova ou o treino do dia seguinte, quantas braçadas ele ia dar, como ele ia nadar. Então ele já tinha isso praticamente automatizado na sua mente. Por isso que em Pequim teve uma prova, gente, que ele entrou água nos óculos dele. Ele nadou às cegas, mas o técnico dele já tinha preparado ele para isso. Então, no momento que a água inundou os óculos, que ele não enxergou nada, ele simplesmente calculou quantas braçadas ele tinha que dar para chegar até o outro lado da piscina. Ele bateu o recorde mundial naquele dia. Então, se um repórter perguntasse para ele como foi nadar às cegas, ele ia falar que foi tranquilo, que foi normal, pois ele já estava preparado para aquilo, pois o técnico dele, quando ele era menor e mais jovem, já tinha treinado ele, fazendo ele nadar no escuro. Então, os hábitos angulares, assim como Paul O'Neill trabalhou com a segurança e o técnico do Michael Phelps trabalhou com a questão do relaxamento profundo e da visualização mental, eles vêm para trabalhar nas causas e não nos sintomas. A pessoa está ansiosa, toma um remedinho para você se acalmar. Não, gente. Todo problema tem uma raiz, tem uma causa. Então, quando a gente toma um remédio, a gente está tratando do sintoma e às vezes não está tratando da causa. Os hábitos angulares, eles vão trazer isso.
Uma outra coisa que ele traz também nesse capítulo é sobre a luta dos gays, do movimento gay, que começou em 1960. Eles tinham o objetivo de mudar a nomenclatura da psicanálise, pois você ser homossexual era considerado uma doença mental. Então eles fizeram algumas manifestações tudo, e fracassaram em todas. Aí na década de 70 eles mudaram a estratégia. Eles pensaram simplesmente em mudar na biblioteca como que era classificado os livros que falavam sobre os homossexuais, pois era tratado como crimes sexuais e relações anormais. Aí eles conseguiram, né? Gente, eu falo meio rindo assim, porque eu acho meio bizarro não como os gays foram tratados. Eu acho bizarro eles serem tratados dessa forma, né? Porque você ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo é tão polêmico. Eu acho que o amor, ele transcende a questão homem-mulher. Isso é uma opinião particular, tá, gente? Não tô aqui defendendo nenhuma causa, só tô expondo a minha opinião, que é o propósito desse canal, né? Quando eu compartilho a compreensão dos capítulos, eu trago um pouquinho do que eu acredito, do que eu sou. Então, eles lutaram, conseguiram mudar lá a nomenclatura na biblioteca, isso em 72. No ano de 73, por ter conseguido essa pequena vitória de mudar a nomenclatura, eles conseguiram também que a Academia, né, de Psicanálise dos Estados Unidos deixasse de considerar o homossexualismo uma doença mental. Então isso foi uma vitória para eles, mas o que eles fizeram? Eles tiveram que recuar, pensar num pequeno objetivo, conseguir uma pequena vitória para depois conseguir o objetivo que era o deles. Então, quando você tem um grande objetivo, o ideal é que você divida eles em pequenos objetivos, né? Como eu já disse nos outros capítulos, então primeiro eu comecei a atividade física, depois eu comecei a corrida, agora eu estou melhorando a alimentação. Então são pequenos objetivos para quê? Para ter uma vida mais saudável e com mais longevidade. Porque o meu objetivo é morrer jovem, o mais velha possível. Agora eu vou ler um trechinho que descreve sobre isso que eu estou falando para vocês, sobre os hábitos angulares. Se você se focar em mudar ou cultivar os hábitos angulares, pode gerar mudanças disseminadas. No entanto, identificar hábitos angulares é uma tarefa complicada. Para encontrá-los, você tem que saber aonde procurar. Detectar hábitos angulares significa buscar certas características. Os hábitos angulares proporcionam aquilo que é conhecido na literatura acadêmica como pequenas vitórias. Eles ajudam os outros hábitos a prosperar, criando novas estruturas e estabelecem culturas onde a mudança se torna contagiosa. Então, isso resume o que eu acabei de falar para vocês, né? As pequenas vitórias são o que nos fazem mudar, né? Os japoneses, eles têm um método que chama Kaizen, que é melhoria contínua. Então, eles falam que se você mudar, se você fizer uma coisa todo dia por apenas 1 minuto, no decorrer do tempo, isso vai fazer uma diferença. E a partir do momento que você repete aquilo, você acaba indo ampliando o tempo aos poucos. Eu vou dar um exemplo que está acontecendo aqui na minha casa. Ontem, conversando com o meu filho, ele falou assim: mãe, o meu inglês melhorou bastante depois que eu comecei a praticar mais o Duolingo. O Duolingo, gente, é um aplicativo de você aprender uma língua estrangeira. E desde que iniciou a quarentena, a gente faz 15 minutos de Duolingo todos os dias. Ele faz do inglês para o italiano, que ele já fez curso de inglês e ele tem vontade de aprender italiano, e eu faço do francês, porque eu faço aulas de francês. E a gente faz isso todos os dias. E são 15 minutos. Então, se você pensar, mas 15 minutos não é nada. Só que pensa 15 minutos no decorrer de 5 meses que nós já estamos aqui trabalhando de casa. Então, esses 15 minutos já está fazendo diferença. Ele já está conseguindo ouvir uma música e conseguindo ver a tradução. Então, eu vou encerrar esse capítulo 4 por aqui. Os hábitos angulares, então, só para a gente fechar, é isso. O hábito angular, ele vai na causa, na raiz de uma coisa, de um problema. Por isso que ele é complicado de detectar. Mas no momento que você detecta essa causa,
Você muda uma pequena coisa, um pequeno hábito, e você vai disseminando e prosperando. Então, espero que vocês prosperem, assim como a Alcoa prosperou, assim como Michael Phelps foi um grande medalhista olímpico, assim como o movimento gay conseguiu as suas pequenas vitórias e depois uma grande vitória. Então, as mudanças, elas começam nas pequenas coisas. Então, nunca pense que se você tiver que fazer uma coisa muito grande, aquilo é impossível. Quebra em pequenas coisas e adquira suas pequenas vitórias. Um beijo e até a semana que vem.